pessoal, tudo bem? Heron aqui, sou pastor presbiteriano e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem sobre uma característica essencial nos nossos relacionamentos, que é a humildade. Paulo, quando escreve à igreja em Filipenses, ele diz o seguinte no capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse era um hino que a igreja primitiva cantava, na verdade um belíssimo hino, né? A gente tem aqui uma cristologia, né? Um estudo da pessoa, da obra de Cristo bem profundo nas palavras de Paulo, mas o que muitas pessoas não consideram é o porquê de Paulo usar esse hino justamente nesse momento da carta. E se a gente olha um pouquinho para o contexto, né? A gente vê que lá no capítulo 4 tinha duas irmãs que não estavam se entendendo muito bem. E a gente vê ele começando o capítulo 2 pedindo para aqueles irmãos não fazerem nada por partidarismo, vanglória, mas serem humildes, considerando os outros nos relacionamentos, que eles tivessem o mesmo amor, seja, que eles fossem unidos de alma. E aí ele coloca o exemplo de Cristo como a maneira, o sentimento de Cristo como a maneira de executar toda essa unidade, todo esse amor em prática. E eu fico pensando, para nós, homens cristãos, eu creio que Cristo é o modelo, né, de homem perfeito. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê a humildade dele. A gente vê a humildade dele em sendo Deus, se esvaziar do estado de glória que ele tinha para se encarnar, né, para se humilhar, se encarnando, também assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui, ela não traduz adequadamente o que Paulo está expressando. Uma tradução melhor seria escravo. Cristo assume a forma de escravo da vontade do seu Pai. E ele se torna um homem, né, reconhecido em figura humana, e ele se humilha em obediência até a morte, né? Então Paulo está colocando tudo isso como o sentimento de Cristo, o sentimento que Cristo teve ao realizar a obra dele. E ele coloca esse exemplo de Cristo para que as pessoas ali naquela igreja pudessem vivenciar um amor genuíno umas pelas outras, uma comunhão que realmente evidenciasse o fruto do Espírito. E eu penso que isso se aplica muito bem aos nossos relacionamentos, né? Quando a gente pensa em casamento, no relacionamento conjugal que a gente tem, uma das coisas que certamente mais atrapalham a gente é o orgulho remanescente, né? Esse resquício de autossuficiência que sempre persiste, esse pecado, né, que se mostra em cada situação, às vezes por meio de palavras ruins, de procedimentos igualmente ruins. Então, Cristo é o modelo para a gente nesse sentido. E de maneira prática, a gente pode usar esse sentimento de Cristo e aplicar isso aos nossos relacionamentos. Então, usando as palavras de Paulo, o que a gente poderia fazer para construir um relacionamento com a nossa esposa, um relacionamento conjugal que reflita, né, um verdadeiro amor, uma verdadeira união? A ordem é bem simples, né? Embora seja difícil de vivenciar, mas a ordem é bem simples. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Basicamente se vocês querem desfrutar no casamento de vocês de um relacionamento genuíno, transformador, vocês precisam ter o sentimento de Cristo. E que sentimento é esse, né? É outra pergunta importante.
E Paulo coloca mais ou menos 3 pontos aqui. Ele é humilde, Cristo é humilde para se esvaziar do seu estado de glória. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente, porque Cristo não precisava se esvaziar do seu estado de glória, porque esse estado de glória era inerente à pessoa dele, ao contrário de nós. Muitas vezes a gente tem uma prerrogativa de autojustiça, de se colocar como juiz de determinadas situações, e a gente precisa abrir mão disso. Porque se Cristo, que não precisava abrir mão do seu estado de glória, o fez, porque eu e você, pecadores, não o faríamos. Então a gente precisa, de fato, abrir mão dessa nossa prerrogativa de justiça. Uma outra coisa que a gente pode fazer é assumir a forma de servo, né? Ao invés de querer ser servido no casamento, a gente pode servir, né? E isso envolve muitas coisas, mas envolve, acima de tudo, uma disposição do coração para servir ao nosso cônjuge, ao invés de ficar sempre esperando ser servido, né? Cristo assumiu essa forma de escravo da vontade de Deus. A gente pode também fazer isso para o bem do nosso relacionamento. E por fim, Cristo foi obediente até a morte e a morte de cruz. Eu creio que essa obediência à vontade de Deus é algo que baliza o relacionamento conjugal. Porque quando nós somente nos relacionamos em resposta ao que o outro está fazendo, o nosso relacionamento vai ter altos e baixos. Porque dependendo da fala ou da reação do nosso cônjuge, a nossa resposta vai ser diferente, ora boa, ora pecaminosa. Na verdade, o que a gente vai estar dando é só aquilo que a gente recebe. Mas quando a gente é obediente à vontade de Deus, a baliza, a régua para o nosso casamento, passa a ser a própria Bíblia e a própria palavra de Deus. Então, independentemente se somos em algum momento ofendidos ou desprezados, ou somos alvos do pecado do nosso cônjuge, a gente não trata da mesma maneira porque a gente imita a Cristo, que foi obediente à vontade de Deus. Então eu creio que olhar para Cristo é o ponto essencial para a gente construir relacionamentos saudáveis. Não é fácil, não é uma tarefa simples, mas é a vontade de Deus para nós. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no nosso relacionamento, nas crises que a gente tem, quando a gente vai olhar para o centro do problema, a gente vê que o centro do problema, muitas vezes, é o orgulho do nosso coração. É a nossa falta de humildade em reconhecer a nossa própria pecaminosidade, os nossos próprios erros, ao invés de tentar consertar os erros dos outros, olhar para a gente mesmo. Então, ter o sentimento de Cristo é uma excelente maneira, eu diria que é a única maneira adequada de nós experimentarmos um relacionamento que glorifica a Deus. Então é isso. Paulo ensinando a gente a se relacionar com base naquilo que Cristo é e naquilo que Ele fez por nós. Bom, Deus abençoe. Eu espero que essa breve meditação, de alguma forma, ajude você a refletir um pouquinho mais sobre o seu coração no seu relacionamento conjugal dentro da sua casa e que o sentimento de humildade de Cristo se faça presente na sua vida. Tenho certeza que o fruto disso, o resultado disso, certamente é colher amor, paz, união e felicidade no relacionamento conjugal. Bom, que Deus abençoe e até uma próxima.